Pati, seja bem-vinda no Paladar, bem-vinda na minha vida, na casa Vem Bahia, para todos nós. Você já é, porque é minha sócia, minha amiga, mas seja bem-vinda neste momento, né? Nesse momento de dividir, não, somar com Flávia, com Geni, com Ireuda, comigo. Na verdade, é um momento de multiplicar. Eu estou, assim, encantada com a sua performance, porque sempre assisto no vídeo, né? Sempre estou assistindo, estou acompanhando, mas nunca tinha participado da gravação ao vivo, e para mim é uma experiência fantástica estar nessa bancada ao lado de Geni, que é essa guerreira que tem história, que eu já conheço. Verdade. Nossa vereadora Ireuda, que sem dúvida nenhuma 11 mil votos não é para qualquer um. Quase 12. Né? E Flávia, que é o empoderamento em pessoa, porque a mulher empoderada, o empreendedorismo é uma das características mais fortes de uma mulher empoderada. É aquela que descruza os braços e vai à luta. Verdade. Ao invés de ficar, por isso, por aquilo, por aquilo outro, ela se revolta com ela mesma e vai em busca do resultado, né? Exatamente. Mas o nosso assunto hoje é política. Mas eu queria dizer para você, de primeira mão, que realmente Neuzinha é insubstituível. Beijo, tá? Neuzinha. Saúde e Mas, sorte. de certa forma, vir aqui e sentar no lugar dela é uma responsabilidade imensa. Então, um beijo, Neuza. Muito obrigada pelo convite. Esse tempo que você vai ficar fora está me dando a oportunidade de partilhar com você essas experiências, né? E hoje eu preparei um assunto bem bacana, incrível Ireuda estar aqui, eu não sabia da pauta completa, que é para falarmos sobre o perfil do político do futuro. Olha, né? Uau! Quem é esse político que a gente espera? Sim. Quem é essa pessoa que a sociedade, de uma certa forma, ela está desenhando para representá-la? Porque mudou muito, a política mudou consideravelmente. Não basta mais você hoje ser popular, não basta você ter uma causa específica, você precisa de muito mais. Os questionamentos são incríveis, a juventude questiona muito. As redes sociais, ela abriu a expectativa das pessoas de uma forma muito ampla. Então, hoje, todo mundo pode dar opinião, o que é muito bom e, ao mesmo tempo, muito perigoso. Sim. Então, eu queria discutir com quem está em casa, discutir com vocês aqui na bancada. Quero que vocês participem dessa conversa comigo. Quem é esse político? Né? Qual é o perfil desse político? E eu refleti um pouco com as minhas leituras, com as minhas experiências de estar toda semana entrevistando 3, 4 políticos diferentes, né, escrevendo para o site. Eu refleti um pouco e eu penso que uma das maiores características que o político dessa nossa próxima eleição agora para 2020 vai precisar ter é a ética. Sim. Não dá mais para faltar com a verdade. Né? A verdade virou hoje a moeda do milênio. Né? As pessoas que têm credibilidade, e quando você encontra pessoas que você pode confiar, elas passam a valer uma fortuna. Isso em qualquer área. Imagine você ter uma secretária do lar que você confia, entrega a chave da sua casa e sai em paz. Isso vale uma fortuna, não vale um salário mínimo. Né? Imagine um mecânico que você entrega o seu carro e quando você volta para buscar, você tem certeza que ele colocou peças novas no lugar das antigas. Isso vale uma fortuna, não vale a conta que ele vai dar para você passar no cartão de crédito. Então, a mesma coisa é o político. Nós precisamos de pessoas verdadeiras. Pessoas que, acima de tudo, elas estejam fazendo política para o povo e em prol do povo. E uma coisa que me irrita muito, e que eu percebo que não é uma irritabilidade minha pessoal, mas é de uma era, né? É de uma geração inteira, é a questão do político que se auto-beneficia o tempo inteiro. Então, todas as ações que aquele mandato tem, ele vai permear as facilidades para a própria vida, para a vida do próprio grupo. E, às vezes, as pessoas se escondem nisso, né? Elas estão fazendo aquele glamour, aquela coisa e tal, e, no fundo, o objetivo final não é um Ivecan da vida, né? Não é ajudar realmente quem está ali no estreito, na demanda da necessidade. Então, esse político já era. As redes sociais, elas tornaram tudo muito transparente. Não dá mais para você fazer de conta. Aquela historinha de que eu vou fingir que estou me sentindo muito bem aqui nessa comunidade carente, já era, esquece. Ou as pessoas têm raiz de verdade, como a vereadora Ireuda está falando aqui, né? São 12 anos,
né? Ela está ali, ela vive, ela tem aquela história. Quando o povo grita vice, isso é uma coisa extraordinária, ao vivo, né? Não tem ensaio. Acontece que as pessoas elas estão clamando por uma verdade. Elas querem ser representadas por pessoas que realmente tenham vocação política, vocação para ajudar o outro. Elas estejam em condições de doar a vida. Porque, olha, ser político, gente, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Né? Eu às vezes pessoas falam assim, você vai se candidatar a vereadora, é porque você fala bem. Eu falo, gente, eu não tenho nenhuma condição humana de raciocinar a minha vida como uma vereadora nesse momento. Por quê? Porque é uma doação, é uma entrega, é viver em prol das outras pessoas, das causas do povo, é viver em prol do município, da cidade, do estado, né? Qualquer político hoje, ele tem que fazer a agenda dele pautada na agenda de necessidades daquilo que ele representa. Então, se ele está no Senado, se ele está no governo federal, se ele está no governo estadual, ele está a serviço de. Então, por muito tempo, o nosso país tem um histórico de políticos que enveredaram por questões familiares, de políticos que enveredaram por questões financeiras, enfim, uma série de relatos que não cabe tempo no programa para tudo. Hoje, eu percebo que as próximas eleições, ela vai traçar para a gente, ela já vem aí traçando desde as últimas, mas agora com muito mais firmeza, um perfil de um cidadão. Não é exatamente de um político, no sentido mais amplo da palavra, mas é de um cidadão que se coloca como ator político a favor do povo. Ou seja, pessoas comuns, pessoas naturais. Mais verdadeiras. Um homem, uma mulher que realmente queira doar-se pelo povo. As pessoas estão procurando quem tem credibilidade, estão procurando quem sabe lidar com a ética, estão procurando quem sabe lidar com respeito. Sim. E, paralelo a isso, eu queria trazer Ireuda aqui para a conversa. Pega esse microfone aí, vereador. Vamos conversar? Eis-me aqui. Não vamos fazer disso aqui um discurso, mas vamos fazer disso um diálogo, porque acho que é muito importante a gente poder entender o papel da mulher nisso tudo, né? Porque a mulher, ela é muito verdadeira. Inclusive, a gente tem muitos problemas por causa disso. Porque às vezes a gente acaba tendo reações, a gente acaba tendo atitudes que se a gente pensasse, talvez a gente não tivesse. Mas como a mulher tem essa coisa do temperamento, de chegar, de falar, de ser natural, a mulher na política, ela tem um espaço muito específico e muito capaz de transformar a atual política. O que precisa é essa mulher acordar que existe uma vaga lá esperando por ela. E eu queria que a senhora falasse sobre isso. Como é que a senhora hoje, sendo política e tendo esta credibilidade, lida com a responsabilidade de defender outras mulheres? Olha, eu vou colocar algumas coisas que você colocou aí de suma importância, como a questão da escolha dos determinados políticos para a próxima eleição. Você não vai ter um retorno de um político que ele não se coloca no lugar do povo. As pessoas que votam, se elas escolhem alguém que não se coloca, esse político, ou esse candidato, ele tem que se colocar no lugar. É a maneira mais... a empatia, né? Você tem que se colocar no lugar, porque você se colocando no lugar, há uma interrogação interior. O que você gostaria que fizessem por você? Então, você vai se dispor a fazer, tá? Com muita propriedade e seriedade. Esse é um dos fatos. Outra coisa que eu amei aqui quando você falou, da diferença da política passada para a política futura. E a responsabilidade que traz a mulher para dentro disso. Patrícia, o resultado que nós temos hoje, dentro do cenário político, é justamente a falta de mulheres, desde outrora. E é difícil falar o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. E a responsabilidade foi nossa. Porque nós somos a maioria. Se nós somos a maioria, enquanto mulheres, somos nós que decidimos. E fomos nós que sempre colocamos os homens lá. Pode ter sido por falta de uma clareza da questão. Mas agora já está bem claro. Mas né? agora já está bem claro. E eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, eu não estou apelando, não. As mulheres que estão passando o que estão passando hoje, e elas não atentam que elas precisam colocar mulheres
E eu estou falando isso independente de partido. Aqui eu não tô divulgando questão partidária, nada a ver. É colocar mulheres ali dentro. Dar a ela condições de lutar e mudar realmente politicamente as condições das mulheres. Se isso não for feito, vai ser de mal a pior. Porque os homens, eles estão sentindo, estão percebendo, reconhecendo o crescimento das mulheres, querendo ou não. Eles podem não querer abrir mão, mas eles estão reconhecendo isso. E isso significa que a unificação e que o império machista vai se tornar muito maior. Eu digo isso por experiência. A resistência vai aumentar, A resistência vai aumentar. E quem é que tira? Quem detém isso? A própria mulher. Se somos nós, a maioria. Então, é preciso... infelizmente, nós ainda temos muita gente que vive em troca de barganha, viu, amiga? Infelizmente, Patrícia. Infelizmente, tá, Rita? Verdade. Existe pessoas, sim, eu te digo, eu estou dentro da política e eu posso te falar que tem pessoas que elas trocam um futuro melhor por um segundo de melhoria, tá? R$200, R$300, que ela simplesmente vai resolver um probleminha e ela se esquece da questão posterior, que é grande e que acomete não só a vida dela, mas das filhas, dos netos, de todos. Vamos falar o seguinte, se essa pessoa está sendo egoísta no momento, está pensando só nela, é bom que ela pense nos familiares, na filha dela que vai casar e que vai ter filhos, porque essa política imperativa, machista, que nós temos hoje aí, ela intenta se prolongar e ela intenta trazer o resultado que nós temos hoje. Porque toda essa causa que você vê aí, você tem hoje, por exemplo, de janeiro, Rita, até março, porque nós não temos o resultado de março para cá. Mas de janeiro até março, você tem aí 344 feminicídios somente aqui. De janeiro a março. De janeiro a março, no Brasil. 344. Que isso dá mais ou menos de 5 a 6 mulheres mortas diariamente. Aí você me pergunta o que é que está faltando? Políticas de transformação, minha amiga. Sim, concordo. O que está faltando é políticas. Decretos, são políticas, normas, são decretos, são mudanças. Realmente você tem a lei Maria da Penha, aí eu estou dentro do contexto político em que você está tratando. Você tem a lei Maria da Penha aí, que é uma lei que ela tem uma força muito grande. Agora, que vai completar 13 anos 13 agora anos. Em agosto. Agora, cadê a efetividade disso? A efetividade disso depende, Rita, da política. Você tem aí a lei que ela protege, mas ela não amplia, ela não consegue acompanhar. É como se estivesse estacionada. Ela não atende o que nós precisamos. Ela existe, não é reformulada e não atende o que, na verdade, a gente precisa. O que eu sinto muito da política hoje, agradeço à internet, é esse despir. Hoje, os políticos estão despidos. A internet trouxe essa privacidade. Você não tem privacidade. A vida na internet é aqui e agora. E a política também é aqui e agora. Porque você está ali, eu estou lhe filmando aqui, você não sabe, e eu estou mostrando. Então, o despido político hoje existe. Então, eles estão perdidos nesse caminho. Porque antes era formar o político. Você forma o personagem. Então, eu sou esse político, eu sou esse personagem. Eu formo. Hoje você não forma. Quanto mais natural você for, mais verdadeiro você será e mais próximo do povo você vai estar. Brava. Não é, Eleuda, você é isso aí e está do lado das mulheres. Você teve a eleição, você se candidatou e você falou, eu sou igual a você, eu só estou aqui para puxar você, levar. Patrícia? Agora, esse despir que essa mulher está falando aqui, Rita, você foi muito feliz em sua colocação. Bom, brincadeira, olha, mas é amiga, verdade. deixa eu te falar uma coisa. A formação do político que traz aquela coisa que você, aonde você chega, é a mesma coisa. E para você tirar isso, minha amiga, é complicado. Engessado. E tem mais. E quando você é natural, você é real, porque... Você que está errada, né? É você que está errado. Você precisa fazer discursos, entendeu? Preparado. Você vai falar do que as pessoas escreveram para você. E não do que você entende. Exatamente. E não do que as pessoas prepararam. Essa manipulação política, ela está realmente fadada ao fracasso. A era que nós estamos entrando é a era da naturalidade e da verdade. Perfeito. Isso que Rita falou é incrível, porque ela conseguiu condensar em poucas palavras essa vertente que a política toma para o ano de 2020. Né? Os jovens, as os mulheres, profissionais liberais, as mulheres, eu acho que, na minha opinião particular,
ainda precisam de um empurrão maior. É o que Ireuda tá chamando, ele tá pedindo. A gente vê isso assim nos grupos de WhatsApp que a gente participa, no grupo de condomínio, no grupo de mães da escola. Quando você é politizada e você quer levar a política para essa conversa, às vezes as pessoas até se irritam. Lá vem a Patrícia com mais uma política aqui. E não entendem que quem rege todas a política as é a coisas. nossa vida diária e constante. Quando eu vou ao mercado que eu pago conta, quando eu tô na porta da escola pagando conta, quando eu tô no trânsito, no engarrafamento que rouba meu tempo e me irrita, aquilo ali é política. Né? Então tudo está em torno de uma construção política. Verdade. E quanto mais mulheres no poder, mais sensibilidade, o olhar feminino para as causas femininas, a questão da reparação, nada contra os homens, mas é momento da mulher atuar com força, coragem, valentia e sensibilidade.